Você sabia que por trás da máscara de autoconfiança, os narcisistas têm fraquezas que eles tentam esconder a todo custo? Sim, apesar de parecerem inabaláveis, há pontos vulneráveis que os deixam desarmados e inseguros. E hoje eu vou revelar os 8 maiores pontos fracos dos narcisistas. Conhecer esses pontos pode te ajudar a se proteger emocionalmente e a lidar de forma mais inteligente com essas pessoas. Você vai descobrir estratégias práticas para nunca mais ser manipulado por um narcisista. Vamos começar? Ponto fraco 1. A dependência da validação externa. Os narcisistas aparentam autossuficiência, mas na verdade são extremamente dependentes da validação externa. Eles precisam ouvir elogios, sentir que estão no centro das atenções para se sentirem relevantes. Sem essa constante aprovação, a sensação de vazio e insegurança se instala. E essa dependência, muitas vezes, os leva a buscar de maneira incessante a aprovação de quem está ao seu redor. É como se a admiração dos outros fosse um combustível essencial para a sua autoestima. Essa necessidade de validação é um combustível para o ego do narcisista. Quando tudo corre bem e eles recebem a atenção que desejam, parecem inabaláveis. Mas quando essa fonte de validação é cortada, toda a fachada de autoconfiança desmorona rapidamente. A sensação de vazio vem à tona, expondo a fragilidade que eles tentam esconder. É nesse momento que muitos percebem que, por trás da máscara de superioridade, existe uma profunda insegurança. Quando essa aprovação não vem, o narcisista entra em crise. É comum que ele tente manipular situações para voltar a ser o centro das atenções, utilizando táticas de chantagem emocional ou até criando conflitos. Isso ocorre porque, sem a constante admiração, ele se sente perdido e fora de controle. Manter uma postura firme diante dessas investidas pode enfraquecer essa dependência e dificultar as tentativas de manipulação. Essa vulnerabilidade em relação à validação alheia é o que torna os narcisistas tão imprevisíveis emocionalmente. Num instante, podem parecer extremamente seguros de si, e no outro mostram-se abalados pela ausência de elogios. Isso cria uma relação instável com aqueles ao seu redor, especialmente quando percebem que a aprovação desejada não é mais garantida. Ao entender essa dinâmica, é possível manter um distanciamento emocional, protegendo-se das tentativas de manipulação e mantendo o controle da situação. Ponto fraco 2. Medo do abandono. Por trás da fachada de superioridade, os narcisistas escondem um medo profundo de serem abandonados. Essa sensação é especialmente intensa porque eles dependem de um público que alimenta seu ego e confirma seu valor. Sem essa atenção constante, sentem-se desvalorizados e perdidos, como se sua identidade se esvaziasse. Isso os leva a desenvolver comportamentos de controle e manipulação, sempre buscando garantir que as pessoas ao seu redor permaneçam ao alcance de suas necessidades emocionais. O medo do abandono faz com que os narcisistas sejam mestres em criar laços que parecem indissolúveis, mas que na verdade servem apenas para manter os outros sob seu controle. Eles fazem promessas vazias e elogiam, mas sempre com uma intenção oculta: garantir que ninguém os deixe. O desespero em manter essas conexões muitas vezes é disfarçado por atitudes autoritárias, mas no fundo é o pavor de ficar só que os impulsiona. É uma luta constante para preencher um vazio que parece nunca ser preenchido. Diante da simples possibilidade de serem ignorados ou desprezados, os narcisistas podem reagir de forma exagerada. Eles não suportam a ideia de que alguém possa se afastar e deixar de fornecer a atenção que tanto desejam. Isso os leva a tentativas desesperadas de reter aqueles ao seu redor, seja através de manipulações emocionais ou chantagens veladas,
Por trás dessas ações, há um constante temor de que o abandono revele a fraqueza que eles tentam esconder por trás de uma imagem de autossuficiência. O comportamento controlador, muitas vezes, é uma tentativa de evitar essa sensação de desamparo. Eles buscam dominar as emoções dos outros como uma forma de assegurar que não serão deixados para trás. Essa busca incessante pelo controle, porém, os torna vulneráveis, pois expõe o quanto a ideia de perder alguém os desequilibra. Quem entende esse medo consegue estabelecer limites mais firmes e evitar ser arrastado para a rede de manipulações que o narcisista tenta tecer. Ponto fraco 3. Incapacidade de lidar com críticas. Os narcisistas têm uma extrema dificuldade em aceitar críticas, pois isso ameaça diretamente a visão inflada que possuem de si mesmos. Quando alguém questiona suas ações ou aponta suas falhas, eles sentem como se sua imagem de perfeição estivesse sendo atacada. Isso se deve à autoestima frágil que eles escondem atrás de uma postura de autoconfiança. Mesmo uma crítica construtiva pode desencadear uma resposta exagerada, pois para eles, ser criticado é como enfrentar um espelho que revela suas imperfeições. Em situações em que se sentem criticados, a reação mais comum dos narcisistas é a raiva ou a negação. Eles tendem a minimizar o feedback recebido ou até mesmo a tentar virar o jogo, acusando a outra pessoa de ser injusta ou de não compreendê-los. Esse comportamento agressivo ou defensivo é uma forma de desviar o foco das críticas e proteger a própria imagem. Ao fazer isso, evitam ter que lidar com a sensação de vulnerabilidade que a crítica provoca. A dificuldade de lidar com críticas também revela o medo que os narcisistas têm de serem desmascarados. No fundo, eles sabem que a imagem que constroem não corresponde à realidade. Por isso, qualquer comentário que ameace essa fachada é encarado como um risco real à sua autoestima. Esse medo faz com que busquem constantemente reafirmar sua grandiosidade, ignorando as oportunidades de crescimento pessoal que poderiam surgir ao ouvir críticas. Esse padrão de comportamento acaba se tornando um ciclo vicioso. Ao rejeitar as críticas, os narcisistas perdem a chance de melhorar e evoluir, o que os deixa estagnados em suas próprias falhas. A incapacidade de aceitar os próprios erros os torna previsíveis, pois sempre reagirão com defensiva quando confrontados. Quem compreende esse ponto fraco pode se proteger das investidas do narcisista, sabendo que, na verdade, a reação agressiva esconde uma fragilidade que ele tenta desesperadamente encobrir. Ponto fraco 4. Falta de autoconsciência. Os narcisistas vivem em um mundo distorcido, onde a percepção de si mesmos é grandiosa, mas completamente desconectada da realidade. A falta de autoconsciência os impede de reconhecer suas próprias falhas e limitações. Eles preferem se ver como seres perfeitos e infalíveis, ignorando o impacto negativo que suas atitudes podem ter sobre os outros. Essa miopia emocional faz com que repetidamente machuquem as pessoas ao seu redor, sem perceber, perpetuando um ciclo de dor e desentendimentos. Essa dificuldade em enxergar a própria realidade é um dos maiores pontos fracos do narcisista. Por não conseguirem se ver de forma realista, acabam se surpreendendo quando as consequências de seus atos os atingem. O mundo externo é sempre o culpado, e nunca eles próprios, e isso os torna vulneráveis, pois vivem em uma bolha onde acreditam estar no controle, mas na verdade são guiados por impulsos que não compreendem. Essa falta de percepção de si mesmos cria uma fragilidade que eles não conseguem controlar. Além disso, a ausência de autoconsciência faz com que os narcisistas repitam padrões tóxicos de comportamento. Eles não conseguem aprender com os próprios erros, porque nunca se veem como responsáveis por eles.
Isso os leva a cair nas mesmas armadilhas e a lidar de forma inadequada com situações que poderiam ser resolvidas de outra maneira. O ciclo de repetição é uma característica marcante e a falta de evolução os expõe, especialmente quando as pessoas ao seu redor começam a perceber suas contradições. Essa desconexão com a realidade também os torna incapazes de desenvolver empatia genuína. Como não conseguem enxergar suas próprias vulnerabilidades, têm dificuldade em entender as dos outros. Esse ponto fraco os afasta de conexões verdadeiras e os isola emocionalmente, mesmo quando estão cercados de gente. Quem consegue reconhecer essa limitação tem uma vantagem, pois entende que, por trás de toda a prepotência, há alguém que nunca se permitiu realmente se conhecer. Como a sua experiência com um narcisista pode ajudar outras pessoas? Comente abaixo e compartilhe sua história. Ela pode ser a força que alguém precisa para se libertar também. E ao fazer isso, você também ajuda a divulgar o canal, permitindo que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Ponto fraco. 5. Medo de ser ignorado. Para um narcisista, ser ignorado é como perder o próprio valor. Eles precisam constantemente ser o centro das atenções para se sentirem relevantes e reconhecidos. Quando as pessoas ao seu redor começam a se afastar ou simplesmente deixam de prestar atenção, o narcisista sente-se invisível e desimportante. Esse medo é um de seus pontos fracos mais sensíveis, pois a indiferença dos outros os faz questionar sua própria importância. Por trás de toda a arrogância, há uma grande insegurança sobre o próprio valor. A reação de um narcisista ao ser ignorado geralmente é exagerada e dramática. Eles podem criar situações de conflito ou tentar chamar a atenção a qualquer custo, apenas para voltar ao centro das atenções. É uma forma de reafirmar para si mesmos que ainda têm poder e influência sobre os outros. No entanto, essa necessidade constante de ser notado revela o quanto se sentem vazios por dentro quando não estão sob os holofotes. A ausência de atenção faz com que a máscara de autossuficiência que usam comece a se desfazer. Esse ponto fraco faz com que os narcisistas sejam extremamente manipuladores em suas relações. Quando sentem que estão perdendo a atenção de alguém, recorrem a estratégias emocionais para reconquistar o foco. Podem usar táticas de culpa, dramatização ou até mesmo se vitimizar para tentar fazer com que as pessoas voltem a prestar atenção neles. A necessidade de ser constantemente admirado e validado os torna previsíveis em suas ações, especialmente quando sentem que estão sendo deixados de lado. A vulnerabilidade de ser ignorado é algo que os afeta profundamente. Eles dependem da energia e do reconhecimento dos outros para se manterem seguros sobre si mesmos. Quando essa fonte de admiração é cortada, o narcisista se vê diante de um abismo emocional, e suas reações revelam o quanto essa situação os deixa desestabilizados. Compreender esse ponto fraco permite que você se proteja e mantenha distância emocional, sabendo que, muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente não dar a resposta que eles esperam. Ponto fraco. 6. Necessidade de controle. O controle é um aspecto central na vida de um narcisista. Para eles, controlar as situações e as pessoas ao seu redor é uma maneira de se sentirem poderosos e seguros. Essa obsessão pelo controle os faz tentar moldar as ações, os sentimentos e até mesmo os pensamentos daqueles com quem se relacionam. No entanto, essa necessidade revela uma fragilidade escondida, a incapacidade de lidar com o imprevisível. Qualquer situação que saia do seu controle é vista como uma ameaça direta à sua percepção de superioridade. Quando algo foge do controle do narcisista, ele reage de forma intensa e muitas vezes agressiva.
As respostas variam desde explosões de raiva até tentativas desesperadas de retomar as rédeas da situação. É como se, ao perder o controle, perdessem também a própria identidade. Esse comportamento acaba afastando as pessoas ao seu redor, que se cansam da constante manipulação. E no fundo, essa perda de controle revela o quanto os narcisistas se sentem inseguros e vulneráveis quando as coisas não seguem como planejaram. A busca por controle também os faz resistir a qualquer tipo de mudança. Para eles, o conforto está em manter as coisas exatamente do jeito que querem, mesmo que isso envolva sufocar a liberdade dos outros. Essa rigidez os torna previsíveis, pois sempre tentam garantir que tudo esteja sob seu comando. A necessidade de manter o domínio sobre cada detalhe da vida alheia acaba sendo um reflexo de seu próprio medo de ser desafiado ou de perder o controle sobre as suas próprias emoções. Quando essa obsessão é compreendida, torna-se possível evitar cair nas armadilhas que eles tentam criar. Saber que o narcisista precisa do controle para se sentir seguro permite que você não reaja às suas tentativas de manipulação e, assim, mantenha sua própria estabilidade emocional. Isso enfraquece o poder que eles acreditam ter, pois mostra que nem tudo pode ser moldado conforme a vontade deles. E ao perceberem que estão perdendo o controle, sua fachada de confiança inevitavelmente começa a desmoronar. Ponto fraco. 7. Incapacidade de empatia. A empatia é uma habilidade essencial para se conectar de forma genuína com os outros, mas os narcisistas simplesmente não conseguem desenvolvê-la. Eles são incapazes de entender os sentimentos alheios, o que os torna frios e distantes em suas relações. Isso faz com que suas interações sejam superficiais, centradas em suas próprias necessidades, sem espaço para compreender o que os outros estão passando. Essa incapacidade de empatia acaba criando um isolamento emocional, mesmo quando estão cercados de pessoas. A falta de empatia também impede que os narcisistas criem vínculos verdadeiros. Eles podem até fingir se importar quando isso serve a algum propósito, mas na essência, não conseguem sentir compaixão ou solidariedade de forma autêntica. Esse vazio emocional os torna incapazes de oferecer o apoio que muitos esperam em momentos de dificuldade, deixando um rastro de decepção e frustração nas pessoas ao seu redor. E é justamente essa desconexão que acaba se tornando um ponto fraco evidente, pois revela a sua dificuldade de criar laços profundos. Essa limitação também os deixa vulneráveis em situações sociais, onde a empatia é essencial para construir alianças e manter relacionamentos. Sem a capacidade de se colocar no lugar do outro, os narcisistas frequentemente se isolam, pois acabam afastando aqueles que não suportam sua frieza e desinteresse. Com o tempo, a falta de empatia pode levar a um isolamento social cada vez maior, o que apenas reforça o ciclo de solidão e necessidade de controle que marca suas vidas. Por não entenderem os sentimentos dos outros, os narcisistas muitas vezes não percebem quando suas ações estão machucando ou afastando as pessoas ao seu redor. Essa insensibilidade é um dos maiores pontos fracos que eles têm, pois os torna cegos às consequências de suas atitudes. Quem compreende essa vulnerabilidade pode se proteger ao evitar expectativas de reciprocidade emocional, sabendo que é mais seguro manter uma postura distanciada e firme diante de suas tentativas de manipulação. Ponto fraco. 8. Vergonha oculta. Por trás da postura arrogante e confiante dos narcisistas, existe um profundo sentimento de vergonha que eles fazem de tudo para esconder. Essa vergonha é como uma sombra constante que ameaça expor a verdade que eles tentam reprimir, a de que não são tão grandiosos quanto querem parecer. Para mascarar essa sensação,
eles constroem uma fachada de superioridade, tentando convencer a todos e a si mesmos de que são inatingíveis. No entanto, essa fachada é frágil e facilmente abalada quando confrontada. A vergonha que os narcisistas sentem raramente é demonstrada de forma direta, mas está sempre presente em suas reações exageradas. Qualquer situação que possa expor uma vulnerabilidade é vista como um ataque à sua imagem, e por isso eles reagem com hostilidade ou tentativas desesperadas de desviar a atenção. É como se viver em um constante estado de alerta, onde qualquer brecha pudesse revelar o lado mais frágil de suas personalidades, e isso os torna especialmente sensíveis a críticas e situações que questionam sua imagem idealizada. Esse sentimento de vergonha oculta também faz com que os narcisistas evitem a vulnerabilidade a todo custo. Eles têm medo de serem vistos em momentos de fraqueza, pois isso poderia expor a insegurança que escondem tão bem. Para eles, mostrar vulnerabilidade é o mesmo que admitir que não são tão superiores quanto querem parecer. Essa aversão à vulnerabilidade os impede de se abrir verdadeiramente para os outros, criando barreiras emocionais que os mantêm isolados e sempre na defensiva. Quando confrontados com situações que expõem essa vergonha, os narcisistas reagem de maneira intensa, tentando retomar o controle da narrativa. É nesses momentos que sua fachada mais facilmente se desfaz, revelando um lado inseguro e frágil que contradiz a imagem de poder que tentam transmitir. Quem entende essa dinâmica pode lidar de forma mais estratégica, sabendo que por trás das atitudes agressivas há um profundo medo de serem desmascarados. Agora que você conhece os 8 maiores pontos fracos dos narcisistas, está muito mais preparado para lidar com essas personalidades desafiadoras de forma consciente e estratégica. Compreender essas vulnerabilidades não significa confrontá-los diretamente, mas sim proteger sua própria paz e bem-estar. Quando você entende os pontos frágeis de um narcisista, consegue estabelecer limites mais firmes, evitando se perder em jogos emocionais desgastantes. Essa é uma maneira de retomar o controle da sua vida e manter sua autoestima intacta, mesmo diante de atitudes manipuladoras. A verdade é que, ao enxergar além da fachada de autoconfiança dos narcisistas, você percebe que eles têm medo de perder o controle, de serem ignorados e até mesmo de serem expostos em suas fragilidades. E é justamente nesse conhecimento que reside o seu poder. Saber que a indiferença pode desarmá-los, que críticas bem colocadas podem abalar a segurança ilusória que projetam, permite que você tenha uma postura muito mais assertiva e equilibrada nas suas interações. Mas lembre-se, não é sobre mudá-los, porque isso está fora do seu controle. É sobre mudar a forma como você reage e se posiciona. Quando você para de ceder ao desejo deles por validação e manipulação, começa a enfraquecer o impacto que tem sobre sua vida. Com essa consciência, você passa a viver de maneira mais leve e autêntica, sem se deixar prender por relações que drenam sua energia e roubam sua paz interior. Agora, a escolha está em suas mãos. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar se permitindo ser manipulado por quem não valoriza o seu bem-estar? Ou vai usar essa sabedoria para construir relações mais saudáveis? A decisão é sua e a sua vida pode ser transformada a partir dela. Se você quer continuar nesse caminho de autoconhecimento e força, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você tem o poder de mudar sua história. Até o próximo vídeo.